Muito bem, não foi uma surpresa encontrar o Brasil nesta fase da competição, mas creio que eles farão tudo para impressionar seus adversários e que gostarão muito de erguer mais uma taça. Bom dia e bem-vindos a este jogo que promete ser explosivo. Bom dia e bem-vindos a este jogo que promete ser explosivo. A regra é simples. A primeira equipe a marcar um gol vencerá a partida. Portanto, desde o início, a maior responsabilidade caberá aos artilheiros. Esta é uma vitória que vai incentivar esta equipe. Eles agora são semifinalistas desta African All Nations Cup e, na opinião de todos, estão entre os favoritos para as próximas rodadas da competição. Esse empate vai com certeza agradar as duas equipes que, acima de tudo, não queriam perder este jogo importante. A seleção dos maiores craques europeus de todos os tempos é um time fantástico. É praticamente impossível vencê-los. Aqueles que os desafiaram frequentemente foram ao chão e comeram poeira, mas com muita coragem, às vezes se chega lá. Pois é, uma amarga derrota, pois temos a certeza de que eles realizaram o essencial do jogo. Mas a vitória escolheu o outro campo. Isto é essencial no futebol. Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Eles marcaram um gol mesmo estando em inferioridade numérica. Eles compensaram a falta de jogador com a vontade de vencer. Um chute soberbo e poderoso. Os zagueiros deixaram um pequeno espaço livre para Ronaldo e o castigo foi imediato. Ele dribla. Dobradinha. Foi fora. Belo desarme. Estamos assistindo a um jogo disputado com muita classe. Como de hábito, os brasileiros se mostram extremamente corretos. E agora vamos assistir à segunda série da cobrança de pênaltis. Após este gol, o placar é de 5-4. As duas equipes não conseguiram desempatar. 2 gols para cada lado. O árbitro apitou o intervalo do jogo com um empate como resultado parcial, 4 gols para cada lado. Song, Adi, Zre, Valderrama, Ayala, Flávio, Ronaldinho, Garrincha, Boksic, Desailly, Litmanen, Leboeuf, Albertini, Santa Cruz, Thuram, Emerson. O cronômetro avança, vamos direto para a disputa de pênaltis. Bom dia, aqui estamos para a semifinal. Os brasileiros são os favoritos, mas numa competição como esta, tudo pode acontecer. De qualquer forma, a torcida já está no estádio, com os olhos fixos no gramado. Começou a chover há apenas meia hora. Os jogadores deverão retornar imediatamente aos vestiários para trocar as chuteiras. Mas a chuva não vai impedir o jogo. Bom dia! Nos reencontramos hoje para o último jogo da fase eliminatória da Copa V Futebol. É um encontro crucial para o desenrolar da competição. Eles ganharam, terminaram com sucesso uma competição formidável, primeiro tranquilizando seus torcedores e em seguida superando 1 a 1 os obstáculos antes da vitória final. Uma Copa Continental que ficará gravada na memória de todos nós. Essa seleção dos maiores craques africanos de todos os tempos é uma equipe dura de roer. Vencê-la requer muito preparo e perseverança. Com esta vitória, eles se colocam como um dos favoritos ao título e, a partir de agora, terão que assumir esta condição. Eles tiveram muitas oportunidades durante o jogo, mas não souberam finalizá-las. Esta lição vai servir para o futuro. Os brasileiros ganharam apertado. Eles tiveram que buscar forças no fundo de suas reservas para marcar este gol na prorrogação. Talento e inspiração rende bons frutos. Direto na trave. Nossos colegas do rugby teriam apreciado este mergulho. 3 pontos. Que jogador! O mergulho de cabeça. É uma fase do jogo que agrada a nossos amigos ingleses. Que primeiro tempo impressionante para uma final. Quando a seleção brasileira resolve jogar deste modo, o espetáculo é maravilhoso. Cuidado, isto é perigoso. Neste momento, o placar é de 2 a 0. 6 a 4. Isto significa 10 gols neste jogo. As duas equipes entram agora nos vestiários. O placar é de 1 gol para cada lado. 4 a 3. Estamos nos aproximando da hora da verdade. McCarthy, Zanetti, Beckham, Antônio Carlos, Tafarel, Pelé, Valderrama, Raul, Rui Costa, Petit, Maldini, Hernandes, Anderson, Rivaldo,
O árbitro soa o apito para dar início ao segundo tempo. Bem-vindos a esta quarta de final. Os brasileiros já estão habituados a esta competição e sabem como devem atuar. Sabem também que não têm o direito de errar e que devem estar sempre alerta. Com toda esta neblina, não se consegue ver a mais de 30 metros. Fui ao gramado agora há pouco e notei que a visibilidade está ligeiramente melhor. Mas, de qualquer modo, é um tempo muito difícil para uma partida de futebol. Esta final vai lhes dar experiência e, da próxima vez, eles retornarão mais fortes. Mais uma etapa superada em direção à vitória na IFA Cup. Eles estão na final. Seus torcedores devem estar eufóricos com este acontecimento nacional. Agora eles têm que levar o troféu para casa. Nós acabamos de ver que a Supreme Cup é uma competição de alto nível e é difícil ganhar até mesmo o primeiro jogo. Isto eles tinham esquecido. Eles falharam completamente neste segundo jogo. Eles têm que se motivar para terminar essa primeira fase com uma vitória. Isto se quiserem ter esperanças de ir longe nesta Copa V Futebol. No final, vimos quantos gols? Eu parei de contar no 10º. Foi incrível o que acabamos de ver. Ah, meu Deus, que jogo! A seleção deve ter suado frio com esta vitória, que só veio nos últimos segundos da partida. Um belo gol num chute de primeira, à brasileira. Que espetáculo estamos assistindo hoje neste gramado. Opa! Ele centra a bola. Fácil. Ele afastou o perigo com uma bela cabeçada. Que beleza! O árbitro não viu, mas ele fez uma falta. É o seu segundo cartão amarelo. O juiz indica o caminho do vestiário. Para ele, o jogo já terminou. Ele afastou com o pé. Foi dentro! O painel do estádio indica 5-3. O encontro acabou neste instante. Resultado final, 5-0. E aqui estamos nós no intervalo deste jogo. O placar indica 4-2. O jogo acabou com um placar de 4-1. Bauer, Salas, Rins, Antônio Carlos, Tafarel, Carlos Alberto, Nadal, Keane, Porratô, Leboeuf, Baggio, Chilavert, Shevchenko, Zé Roberto, bom dia! Será uma oitava de final esplêndida. A imprensa brasileira já está instalada em suas cabines e confiam na nossa seleção. Uma coisa é certa, deveremos ter um jogo do mais alto padrão. Vamos ter um tempo muito agradável para um jogo de futebol. Os 22 atletas se encontram em condições ideais para nos oferecer um belo espetáculo, a brasileira. Bem-vindos a este segundo jogo das eliminatórias da Copa V Futebol. Agora as coisas começam a ficar sérias para todas as equipes. Este jogo pode ser considerado decisivo para o desenrolar da competição. Esta oitava de final não deveria ter sido nada mais do que uma formalidade para eles, mas caíram diante de jogadores mais fortes e mais motivados. É sempre difícil vencer uma seleção que reúne os melhores jogadores africanos. Quem tem memória fraca, hoje está pagando caro. Nesta altura do campeonato não há mais times fracos e cada jogo deve ser ganho na raça. Por terem esquecido esta regra, é que eles assistirão às semifinais pela televisão. Mesmo assim, boa sorte para a próxima vez. Foi um jogo extraordinário, tantos gols e um placar final com apenas um gol de diferença. Os atacantes deitaram e rolaram, mas os técnicos terão muito trabalho para reorganizar as defesas. Sim, vocês não estão sonhando, ele marcou um gol contra. Tenho certeza que agora ele precisará ser consolado por seus companheiros. Centro. Boa tentativa. Está esquentando na área. O super chute. Ele havia antecipado. Lindo desarme. As duas equipes jogam fechadas, nenhuma ousa se abrir. Vai ser preciso sair uma jogada individual. Ele deu o sinal aos artilheiros, ele quer acelerar o jogo. O painel do estádio acaba de nos informar 3-1. Com um placar de 1-0, o árbitro apitou o final do jogo. 6 gols para cada lado, as duas equipes se neutralizaram. O jogo está 1-0. 6 gols para cada time. Song, Pelé, Zrut, Crespo, Zanetti, Antônio Carlos, Gilmar, Pelé, Bakayoko, Raul, Rui Costa, Petit, Maldini, Hernandes, Figo,
Mijatovic, bom dia e bem-vindos a esta final da African All Nations Cup. Uma decisão é sempre um jogo muito especial e seus 22 atores devem estar bastante tensos. Mas com as qualidades que possuem, deveremos assistir a um grande espetáculo no gramado. Bom dia a todos! Vamos assistir a um jogo com a equipe das maiores estrelas sul-americanas. Podemos estar certos e que iremos assistir a um futebol maravilhoso. Este jogo nos dará a possibilidade de ver todos estes craques reunidos em um mesmo gramado. Apesar do resultado desta partida, eles não devem se esquecer que são bons jogadores. Vai ser preciso trabalhar o time e corrigir seus defeitos para o próximo jogo. Visivelmente, esta última etapa estava difícil demais para eles. A competição deve tê-los cansado. Até a próxima, senhores! Esta vitória garante uma vaga para a próxima fase da competição, mas a jornada ainda é longa antes de vencer o Ronaldo. Durante o jogo, vimos duas equipes muito empenhadas e, finalmente, este empate mostra bem tudo o que pôde se passar no gramado. Formidável vitória! Mais uma vez vimos a pressão causada pela regra do gol de ouro. A equipe derrotada deve estar bastante decepcionada. Eles lutaram até o fim, mas esta é a lei do esporte. Ela bateu na trave antes de entrar no gol. Foi um golpe de sorte, mas assim é o futebol. Oh, que cobrança de falta de Ronaldo! Esta não é a sua especialidade, mas quando ele cobra faz um estrago. Lambreta! Tabelinha! Ele passa a bola para o outro lado do gramado. Ora, nós esperávamos mais dos jogadores brasileiros. Faço votos que eles acordem no segundo tempo. Ele defendeu. Aí vamos nós, é o primeiro duelo cobrador-goleiro. E com este gol passamos para 5-2. Empate, 3 gols para cada lado. Nenhuma das equipes conseguiu superar seu adversário. O placar no intervalo é de 6-3. 7-7, vamos varar a noite. McCarthy, Mahan, Ayala, Neville, Cafu, Anderson, Éder, Josimar, Canizares, Zidane, Djorkaeff, Buffon, Miura, Kluivert, Roberto Carlos. Foi dada a partida para 90 minutos do verdadeiro samba brasileiro. A coisa está começando a se animar lá para os lados do Rio de Janeiro. E aqui estamos nós diante destas duas equipes que vão disputar a semifinal da African All Nations Cup. Os jogadores já deram muitas declarações à imprensa sobre este encontro. Agora é preciso jogar. Meu bom dia a todos os espectadores. O jogo de hoje vai colocar em campos opostos duas grandes seleções. Será um jogo muito especial. A primeira equipe que conseguir marcar 5 gols vencerá a partida. Esta final vai lhes dar experiência e da próxima vez eles retornarão mais fortes. Esta vitória era imprescindível para seus torcedores. Lá vão eles para a semifinal da Pan American Cup. E eu sinto que podem ir mais longe. Talvez, quem sabe, alcançar a vitória final. Com este gol acaba a partida. Eles compreenderam perfeitamente as regras especiais deste jogo e encararam a partida com a melhor disposição possível. E é com esta vitória final sobre a equipe dos maiores craques brasileiros de todos os tempos que acaba esta competição. Alguns jogos foram disputados, mas finalmente o triunfo final apaga tudo e nós só não lembraremos deste último sucesso. Sim, esta vitória estava evidente. Eles dominaram a partida e conseguiram criar mais oportunidades. Ela está lá dentro! Ele colocou a bola justamente logo abaixo do travessão. O goleiro não pôde fazer nada para evitar o gol. É um gol de raça. Fora! A cabeçada saiu pela linha de fundo. Não conseguiu. Cortou. Bela jogada. Boa saída de bola. A cabeça. Calcanhar. O passe. Como sempre, o Brasil impõe sua força coletiva. Escanteio. Ele desviou a bola para a linha de fundo. Com os punhos. Sim, o goleiro realizou uma magnífica defesa. Ele caiu para o lado certo e com as mãos firmes. Esta disputa termina então com um resultado de 3-0. O árbitro manda todos para o vestiário sobre um placar de 3 gols para cada equipe. E mais uma vez estamos diante de um empate. Pelé, Chilavert, Valderrama, Crespo, Emerson, Aldair, Carlos Alberto, Dodds, Giggs, Blanc, Pires, Albertini,
Canu, Anderson, Vieri. O jogo acabou, as duas equipes não conseguiram desempatar. Será a disputa de pênaltis que indicará o vencedor. Bom dia, amigos espectadores. Vamos assistir a uma disputa das quartas de final da African All Nation Cup. Nenhuma das equipes quer ser desclassificada logo no início do campeonato. Para chegar à semifinal, a disputa será difícil. Bem-vindo a todos que compareceram a este jogo contra os melhores jogadores sul-americanos. Eles deverão, como sempre, nos oferecer um belíssimo espetáculo, pois possuem qualidades técnicas superiores à média e têm o calor do público como incentivo. Hoje nós vimos uma grande equipe realizar seu sonho, ganhar a African All Nations Cup. Com certeza eles serão recebidos em casa como heróis e após umas curtas férias vão começar a pensar em outros troféus de prestígio ainda maior. Eles agora já estão na final da Supreme Cup e vocês podem crer que vão jogar esta partida para ganhar, sem fazer corpo mole. Além do mais, tem o país inteiro com eles e eles não podem decepcionar. Acabamos de assistir a um jogo apertado. Nenhuma das duas equipes quis correr riscos de medo do contra-ataque. Resumindo, um jogo para a defesa. Esta vitória vai ser ótima para eles. Durante o jogo, eles não estavam muito confiantes. Mesmo se estão cansados desse longo combate, vão certamente recuperar rápido as suas forças graças a esta vitória. Eles conseguiram passar à frente no placar, mas vai ser preciso manter esta vantagem. Na gaveta, um chute magnífico dado por Ronaldo. Ele já havia marcado um gol como esse contra os italianos. Que pena! Ele acalma o jogo. Ele aproveita a oportunidade. Este primeiro tempo foi o que se esperava. Nós vimos belos movimentos e algumas jogadas de muita classe. Repondo a bola em jogo. Ai, ai, ai! Que jogão! 4 gols para cada equipe. Este encontro termina com um placar de 3-1. As duas equipes entram agora nos vestiários sob um placar de 1-0. 2 gols para cada lado, os dois times estão empatados. Okocha, Euper, Zanetti, Siman, Crespo, Zé Roberto, Alexandre Torres, Salas, Hierro, Kluivert, Deschamps, Keane, Nakata, De Boer, McBride, Emerson. Bem-vindo a todos que estão diante de suas telas. Esta final promete ser excitante. Eu mesmo espero por este jogo há muito tempo. Será necessário dar o máximo para ganhar esta Copa. Bem, os jogadores terminaram seus compromissos com os fotógrafos. Agora vamos ao jogo. Bem-vindo a todos! Vencer o All Stars não foi fácil, mas hoje são os melhores jogadores da história do continente africano que estão no gramado. A luta será árdua para os seus adversários. Boa sorte para eles! Mais uma etapa superada em direção à vitória na Pan American Cup. Eles estão na final. Seus torcedores devem estar nas nuvens com este acontecimento nacional. Agora eles têm que levar o troféu para casa. Uma bonita vitória. Ela mostrou um time organizado e bem posicionado. Nós esperamos rever este time em encontros ainda mais importantes. A França se tornou um país com futebol muito forte e vencê-la não é mais tão fácil assim. Muito bem, mas não podemos esquecer que ainda faltam outros jogos emocionantes por vir. Eles se defenderam com tenacidade, mas hoje encontraram adversários mais fortes. É necessário aceitar a derrota para poder dar a volta por cima. O Brasil foi sacudido durante essa partida, porém, com a objetividade do seu ataque e o apoio dos torcedores, eles reverteram a situação e acabaram se impondo. Este gol diminuiu um pouco a vantagem, mas eles ainda estão numa situação muito boa. Se eles souberem administrar bem essa vantagem, a vitória já está no bolso. Ele é realmente um driblador nato. Bela jogada! Gostaria de vê-la em câmera lenta. Cuidado! Escanteio! Com certeza ele se apavorou com tanta pressão. Podemos esperar que ele mande a bola para bem longe. E olhem a abertura do placar, 1-0. Empate! É incrível que com tantos gols não haja vencedores. O árbitro apitou o intervalo, o placar é de 2-1. E aqui estamos com um 3-0, o jogo está praticamente ganho. Adi, Power, Batistuta, Neville, Dida, Ronaldo, Dunga, Sócrates, Nadal, Keane, Thuram, Wiltor,
Pádio, Ococha, Rui Costa, Rivaldo. Agora estamos jogando os acréscimos. Bom dia e bem-vindos a este encontro decisivo da Pan American Cup. Mais uma vez o campo se encontra em excelente estado. Nós iremos assistir a uma semifinal que promete muitas emoções. É realmente um jogo que promete pegar fogo. Os treinadores e os jogadores deram muitas declarações explosivas, mas creio que, apesar de tudo, será um jogo sem violência. Este jogo das oitavas de final é o mais esperado da competição. Nós nos perguntamos como vão se comportar estes dois candidatos ao título. Que vença o melhor. Esta é uma vitória que vai tranquilizar a equipe, pois é sempre difícil estrear com vitória neste tipo de competição. Eles se lançaram em direção à semifinal e depois, quem sabe, terão um lugar até a final. Derrotar o Brasil não é uma tarefa fácil, não. E muitos que tentaram já quebraram a cara. É preciso muito preparo e um pouco de sorte. Vitória fantástica! Eles ganharam a Copa V Futebol. Eles provaram ao mundo inteiro que são os melhores. O estádio está em delírio. Os torcedores festejam seus campeões. Esta foi finalmente uma bela vitória. Vimos futebol e gols. Não poderíamos esperar por melhor. Gol! O goleiro estava batido! Fabulosa cobrança de falta diretamente para o gol. Ele tentou e finalmente conseguiu. E a bola saiu pela linha de fundo. Gol de cabeça com assinatura de Ronaldo. Ele não faz muito essa jogada, mas que cabeçada forte. Ele tenta na sorte. A arma fatal. Chuta. Sem controle. Este é o segundo pênalti da partida e já era previsível porque o nervosismo dos jogadores estava demais. Ele vai chutar sob o olhar de seus companheiros. Se a bola entrar, será a vitória. E agora chegamos ao intervalo com um placar extraordinário. O segundo tempo nos reserva novas surpresas. O juiz apitou o intervalo do jogo. O placar está em 5-2. 8-7, é incrível! Adi, Mahan, Salas, Ince, Cafu, Alex, Ronaldo, Mboma, Canizares, Kluivert, Desailly, Keane, Pádio, Santa Cruz, Thuram, Zé Roberto. Bem-vindo a todos! Um jogo pelas quartas de final do Pan American Cup não é um jogo como qualquer outro. As duas equipes que estreiam nesta competição partem rumo ao desconhecido. Agora, atenção às surpresas! Bom dia e bem-vindos a este primeiro jogo. Um bom começo é muito importante neste tipo de competição. Portanto, mesmo que o jogo seja fácil, é preciso muito empenho. Os torcedores brasileiros encorajaram a seleção durante toda a partida. Agora que a equipe garantiu sua participação na final da Pan American Cup, eles explodem de felicidade e alegria. As equipes que chegam às quartas de final de uma competição como esta querem vencer a qualquer preço. Quem ganhou hoje foi quem teve mais raça e mais vontade de ganhar. Essa seleção, que reúne os melhores jogadores asiáticos, brilhou, mostrando muita vivacidade e jogo de cintura. Vai ser preciso muita força de vontade para poder vencê-la na próxima vez. Quem pensaria poder ver tantos gols num jogo que termina empatado? É realmente incrível. O resultado foi apertado, tal como a partida. O placar eletrônico indicou a menor diferença possível num jogo de futebol. Apenas um gol de diferença. É sim, é o gol! O goleiro bobeou nesta jogada, mas devo confessar que este chute era indefensável. Ele entrou de cabeça, mas faltou precisão. A bola passou por cima do gol. Em frente ao gol, nos pés. Ele é magnífico. De balão. Foi bem jogado. O chute de primeira. Cartão amarelo. Ele foi expulso. Já é o seu segundo cartão neste jogo. Ele afasta o perigo. Mas não. 1-1. Tudo igual. O jogo volta a ser interessante. O placar é então de 4-0. E este vai ser o resultado final. E então o intervalo foi apitado com um placar de 5-1. 7-6. Quanta emoção. McCarthy. Euper. Zanetti. Adams, Batistuta, César, Roberto Carlos, Valderrama, Hierro, Kluivert, Lizarazu, Keane, Nakata, Kluivert, Dida,
Zanetti. Estamos no início da prorrogação. Os artistas brasileiros vão tentar marcar o gol da diferença. Bem-vindo a todos que estão diante de suas telas. Esta final promete ser excelente. Eu mesmo espero por este jogo há muito tempo. Será necessário dar o máximo para ganhar este campeonato. Meu cordial bom dia! Para este jogo a pergunta é simples. Qual será a primeira equipe a marcar 2 gols? Certamente vamos assistir a uma partida muito louca, com um início emocionante. Esta final vai lhes dar experiência e da próxima vez eles retornarão mais fortes. Eles ganharam, terminaram com sucesso uma competição formidável, primeiro tranquilizando seus torcedores e em seguida superando 1-1 os obstáculos antes da vitória final. Uma Copa Continental que ficará gravada na memória de todos nós. Que tristeza! Chegar até a final da Supreme League e perder o jogo é o pior pesadelo possível para os jogadores. Vamos, meus amigos, levantem, sacudam a poeira. Se vocês continuarem jogando assim, da próxima vez vai dar certo. O desenrolar desta partida poderia ser utilizado como enredo de novela. Ver tantos gols de cada um dos lados e uma vitória de apenas 1 gol de diferença é irreal. É isso aí, minha gente, que golaço! Uma cabeçada de mergulho maravilhosa, que jogada espetacular! Seu prestígio junto aos torcedores só pode aumentar. Primeira grande jogada da partida e primeiro gol. Se a coisa continuar assim, vamos assistir a um festival Ronaldo. Oh! No ar! Na marca do pênalti! Ah! Um bom primeiro tempo. Vimos alguns lances ótimos por parte dos brasileiros. Estou ansioso para que o segundo tempo comece. Geralmente ele chuta muito forte, diretamente no campo adversário. O placar está indicando 4-3, mas ele ainda pode aumentar. 4 gols para cada lado, as equipes se neutralizaram. E aqui estamos nós no intervalo, resultado parcial 3-1. E com este gol chegamos a 4-2. Okocha, Helper, Ayala, Schirer, Dida, César, Roberto Carlos, Zamorano, Guerreiro, Blanc, Desailly, Giggs, Nakata, De Boer, Dida, Emerson. Meu bom dia a todos! Durante as quartas de final, as duas equipes mostraram um jogo de qualidade. Todos aqueles que trabalham nas cabines da imprensa esperam grandes desempenhos na disputa por uma vaga para a grande final. Teremos uma noite perfeita para um jogo de futebol, um tempo maravilhoso para um jogo excepcional. Fico contente só em pensar no belo espetáculo a que vamos assistir. Hoje nós assistimos à realização de um sonho de uma grande seleção. Eles vieram para ganhar e ganharam. Certamente eles serão recebidos como heróis. Após umas férias rápidas e merecidas, vão começar a pensar em outros troféus ainda mais importantes. Agora as portas da semifinal se abrem. Eles estão entre os 4 favoritos. Esta vitória nas quartas de final da Supreme Cup abre as portas das semifinais e, quem sabe, de uma maravilhosa final. A seleção dos maiores craques europeus de todos os tempos foi um adversário muito valente e esta vitória merece ser festejada dignamente. Mas não esqueçamos que existe ainda outra ainda mais difícil, a seleção dos maiores craques de todos os tempos do Ronaldo. Uma boa partida da seleção brasileira, uma vitória confortável num jogo bem administrado em seu conjunto. O entusiasmo fez a diferença. A bola quica, passa por cima do goleiro e foi morrer na rede. Eles ainda têm um gol de desvantagem e não pode relaxar a pressão. É preciso continuar a jogar no ataque. A bola foi desviada. Vamos lá, tem muita gente na área. Ele tenta. Ele construiu. O chute. Oh, magnífico! Depois de indicar o local do pênalti, o árbitro saca um cartão amarelo. Ele estava na trajetória da bola. Fora! E agora tudo igual, 2 gols para cada equipe. Finalmente o jogo acabou. Foi incrível o número de gols que pudemos apreciar neste jogo. O painel do estádio indica, no intervalo, um resultado de 5-0. E 8-8, as duas equipes estão novamente empatadas. Chilavert, Adams, Nakata, Emerson, Newton Santos, Mboma, Canizares, Shevchenko, Deschamps, Buffon, Miura, Couto, Desailly,
Mihailovic. Bem-vindo a todos! Um jogo das quartas de final da Pacific Cup não é um jogo como qualquer outro. As duas equipes que estreiam nesta competição partem rumo ao desconhecido. Agora, atenção às surpresas! Meu bom dia a todos os espectadores que vieram para esta finalíssima da Intercontinental League. Já está tudo pronto para este grande jogo de futebol. Duas belas seleções, um estádio de sonhos e uma alegria esfuziante. Esta final vai lhes dar experiência e da próxima vez eles retornarão mais fortes. Dá para ver que eles estão despreparados, pois perder assim um jogo da Liga não é coisa de uma equipe em plena forma. Esta vitória vai permitir que um clima de serenidade se instale neste grupo e talvez, graças a isso, eles estarão ainda melhores para os próximos jogos da competição. Vencer o Brasil já é uma façanha, mas ainda tem várias outras equipes para serem derrotadas antes da vitória final. Existem empates bons e ruins. Este faz parte dos bons. Vimos duas equipes que deram o melhor do seu futebol, mas nenhuma delas conseguiu sair vitoriosa. A defesa nunca foi o ponto forte do Brasil, mas com o ataque que eles têm, não há com que se preocupar. Primeira oportunidade, primeiro gol. A partida começa bem. Estou sentindo que vamos gostar desse jogo. Ai, 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 foi fora, mas foi lindo. Ele passou a bola no meio das pernas do goleiro, uma jogada de grande classe, e ele já fez isso muitas vezes em jogos da seleção brasileira. De calcanhar! Perfeito! Um maravilhoso primeiro tempo. Os brasileiros desenvolveram muito bem suas jogadas e devem acelerar ainda mais no segundo tempo. Ai, 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 o goleiro conseguiu tocar na bola, mas não pôde impedir que ela acabasse na rede. Chegamos ao final do jogo. Apesar do empate, o placar foi incrível. Nos lembraremos deste jogo durante muito tempo. Estamos no intervalo. O resultado é de 6 gols para as duas equipes. 8-7. A vitória demorou a escolher o seu lado. Seaman, Batistuta, Ronaldo, Dunga, Sócrates, Sergi, Blanc, Lizarazu, Buffon, Nakata, Kluivert, Desailly, Mihailovic. Bom dia a todos! Aqui estamos, enfim, para a grande final da IFA Cup. As duas equipes vão, sem dúvida, fazer o possível e o impossível para vencer este campeonato. O estádio se encontra lotado desde as 2 horas da tarde e o clima é de festa. Bem-vindo a todos que vieram assistir a este jogo contra a França. Esta equipe vai criar problemas para todas as demais. Vai ser preciso muita determinação para vencer aos gauleses. Seus torcedores vão ficar desapontados, pois poucos acreditavam que eles seriam eliminados tão prematuramente desta competição. Mas é preciso reconhecer que seus adversários realizaram uma grande partida. Uma vitória no primeiro jogo, eles não poderiam ter começado melhor a competição. Parabéns aos jogadores e ao técnico, aliás, um mestre na tática. Esta seleção de jogadores escalados pelo Ronaldo foi realmente um osso duro de roer. Tê-la vencido vai impor muito respeito aos próximos adversários. É inimaginável ver tantos gols numa disputa internacional. Os torcedores do estádio estão pulando de alegria. Eles adoraram. Um jogo à brasileira. As duas equipes souberam levantar o nível do jogo para nos oferecer uma magnífica partida de futebol. Estamos assistindo a um grande futebol. É raro ver uma bicicleta nesta altura do campeonato. Foi ousadia tentar este lance extraordinário. Sim, um chute repentino fora do alcance do goleiro que ficou totalmente batido. Um gol a mais na rica carreira de Ronaldo. Para trás, eles perderam a bola. A responsabilidade pesa sobre o jogo, mas os brasileiros vão ter que segurar o touro à unha no segundo tempo. Que goleiro! Com a força que ele tem nos braços, ele pode devolver a bola rapidamente com as mãos. Após este gol, o placar passa para 6-1. O encontro acabou neste instante. Resultado final, 4-3. O painel do estádio indica, durante o intervalo, um resultado parcial de 4-3. O encontro termina com um placar de 2-1, um resultado raro para uma disputa de pênaltis. Ince, Cafu, César, Dunga, Josimar, Zucker, Adams, Litmanen, Vieira, Baggio, Hernandes, Anderson, Zidane,
Os jogadores têm agora 2 tempos de 15 minutos cada para desempatar o jogo. Bom dia e bem-vindos a este encontro decisivo da IFA Cup. Mais uma vez, as 4 equipes semifinalistas são magníficas e nós iremos assistir a uma semifinal que promete muitas emoções. Bom dia e bem-vindos a este jogo excepcional. A primeira equipe que conseguir marcar 3 gols vencerá a partida. Os técnicos contam com seus artilheiros. Bom dia a todos, amigos espectadores. Estamos aqui novamente para este primeiro jogo da fase eliminatória da Copa V Futebol. São encontros muito especiais e acho que hoje nenhuma equipe vai se poupar. É preciso estrear com uma vitória. Nunca é bom perder o último jogo das eliminatórias. Eu me pergunto como é que eles vão reagir após esta derrota. Essa seleção dos melhores jogadores sul-africanos era um timaço. Vai ser preciso treinar muito mais para poder vencê-la. Aqui está uma péssima maneira de começar a Copa V Futebol. Nem tudo está perdido, mas o técnico tem muito o que fazer para tornar seus jogadores mais competitivos. Um bom empate. Os torcedores brasileiros não parecem preocupados com este resultado e continuam festejando no estádio. No Rio, a festa já começou. Gol! Nós vimos, o goleiro tocou a bola com a mão, mas ele não pôde impedir que ela entrasse no gol. O chute foi de arrebentar. Ele se impôs frente ao zagueiro. Controla a bola. Os craques subiram ao ataque. Cuidado! Trocando o passe. Cuidado! Esta final é como todas as outras. O que está em jogo é importante demais para que os jogadores fiquem de cabeça fria e joguem solto. Vamos rever esta jogada em câmera lenta. O painel do estádio marca 4-0. Com todos os gols que assistimos durante este primeiro tempo, deveremos ter um resultado final que explodirá o placar. O juiz manda todos os jogadores para o vestiário sob o placar de 5-5. E agora 5-3. As duas equipes disputaram este jogo com um resultado sempre muito apertado. Zé Roberto, Gilmar, Pelé, Bakayoko, Kiko, Blanc, Djorkaeff, Nesta, Garcia Aspe, Figo, Mihailovic. Bom dia a todos os nossos espectadores. Vamos agora assistir a uma disputa das quartas de final da IFA Cup. Nenhuma seleção quer ser desclassificada logo no início do campeonato. Para chegar à semifinal, a disputa será difícil. Bem-vindo a todos! Vamos assistir a um jogo contra os melhores jogadores asiáticos. Como sempre, com esta seleção em campo, deveremos assistir a um bom jogo e a belos gols. Com esta semifinal, eles calaram a boca de seus detratores. Na próxima vez, eles poderão aspirar à final. Esta é uma vitória que vai tranquilizar a equipe, pois é sempre difícil estrear com vitória neste tipo de competição. Eles se lançaram em direção à semifinal e depois, quem sabe, terão um lugar na final. Ronaldo formou uma equipe com seus jogadores preferidos. É uma seleção excepcional. É preciso talento, determinação e experiência para vencê-los. Com esta vitória, eles chegam às quartas de final desta Copa V Futebol, mas terão que jogar ainda melhor se pretendem ultrapassar esta próxima etapa. Não esperávamos menos da equipe brasileira. Uma avalanche de gols e jogadas, cada uma mais bonita que a outra. Os brasileiros não tinham nos acostumado com jogos desse nível, mas graças à objetividade de seu ataque, eles não precisam de muitas oportunidades para marcar um gol. Foi muito alta, mas a jogada foi magnífica. O goleiro já havia tocado a bola, mas o chute de Ronaldo foi muito preciso. Um novo gol para o artista brasileiro. Ele está longe. Na corrida. Ele bate. O conjunto está bem posicionado em campo. É um prazer para os espectadores. Lateral. Ele a afastou. Ele lançou com a mão. E aí está. O placar é de 4-1, mas ele ainda pode aumentar. O jogo acabou. O resultado final é de 2-0. O juiz apitou o intervalo de jogo sob um placar de 1-1. O placar indica 2-1. Esta foi a última cobrança de pênalti. O placar permanecerá em 3-2. É pena ver uma equipe ser derrotada após um jogo como este. Nilton Santos, Salas, Sergi, Shevchenko, Deschamps, Keane, Vádio, De Boer, McBride,
Batistuta. Bom dia e bem-vindos a este jogo da African Super League. Hoje nós teremos um encontro de alto nível, uma das melhores disputas da temporada. Os espectadores não se enganaram, eles vieram em massa. Bem-vindo a esta quarta de final da Supreme Cup. As duas equipes pretendem ir bem longe nesta competição e uma eliminação prematura será mal recebida pelos torcedores. Uma linda vitória da seleção brasileira. Agora ela poderá se preparar tranquilamente para a semifinal, que promete ser mais difícil que esta quarta de final. É importante sair vitorioso de um jogo como este, pois assim eles podem se recuperar com mais facilidade do cansaço acumulado durante o jogo. É o fim da partida. Como sempre neste tipo de jogo, o gramado foi palco de lances espetaculares e de um jogo fantástico que encantou o público. A seleção dos maiores craques americanos reuniu jogadores extraordinários. Esta vitória foi simplesmente esplêndida e eu me pergunto até onde eles podem ir. Esta derrota nos últimos segundos deve ser muito difícil de encarar. O trabalho do técnico vai ser de motivar a sua equipe para que ela dê a volta por cima. É isso aí, a lógica foi respeitada. A seleção brasileira evoluiu num nível superior ao de seus adversários e mereceu se impor. É o seu segundo gol a partir de uma jogada individual. Sinto que hoje ele está em plena forma. Será que ele poderá encadear um terceiro? No centro. Bela amortecida. Ele tem muita perna. Cabeça. Que técnica. Ele chuta. Pois é, assistimos a um primeiro tempo maravilhoso. Apesar da importância do jogo e da tensão, eu espero impaciente o segundo tempo. Ele foi um pouco precipitado na cobrança deste pênalti frente a um bom goleiro. Isto é imperdoável. É o fim do jogo. Placar final 4-0. O placar no intervalo é de 2 gols para cada lado. 2-0. Eles fizeram a diferença. E aqui estamos nós. É o fim do jogo que termina com um resultado de 4-2. Zanetti. Roberto Carlos. Gilmar. Carlos Alberto. Schmeichel, Giggs, Porrato, Vieira, Del Piero, Chilaver, Rebrov, Ronaldo. Preste atenção, a bola volta a rolar. Bom dia e bem-vindos a este jogo da Asian League. Hoje teremos um clássico, uma das melhores disputas da temporada. Os espectadores não se enganaram, eles vieram em massa. A neblina está fraca. Essa situação não deverá incomodar muito os jogadores. Eu vi o aquecimento dos brasileiros e posso dizer que se eles repetirem os mesmos movimentos durante o jogo, vai ser uma grande tarde de futebol. A finalíssima escorreu por entre seus dedos. Um excesso de confiança os privou desse troféu. Mas sem dúvida eles ganharão a próxima. Esta derrota encerra definitivamente a campanha deles na competição. Eu esperava mais desta seleção, pelo menos uma participação na final. Os jogadores não devem se envergonhar por esta derrota. Neste jogo, eles caíram contra um time mais forte. Fica para a próxima vez. Esta última etapa antes da final foi fatal. Eles não conseguiram desenvolver um jogo tão bom quanto os anteriores. Para eles, a competição acabou, mas sua campanha deixa belas promessas para o futuro. Foi com este último cartão vermelho que o juiz encerrou a partida. Chega um momento em que não há mais condições de jogo. Ela está dentro, é morte súbita. Essa regra é terrível para os nervos. Com uma só jogada tudo pode acabar. Com este gol, as duas seleções estão com tudo igual. A vitória não quer escolher o seu campo. Belo drible. Cuidado. A bola foi desviada por um zagueiro. Boa intervenção. Bicicleta. Cortou. De passe. Sim. Dessa vez é para o outro lado. Neste ponto, as duas equipes estão iguais. Que lance! A bola estava na gaveta, mas foi espalmada pelo goleiro. Após este gol, o placar passa a ser de 2-1. E agora está tudo igual. 6 gols para cada lado. Empate. 5 gols para cada lado. Nenhuma das equipes conseguiu superar seu adversário. 3-2. O jogo está apertado. É o fim deste jogo incrível. 7-6 nesta disputa de pênaltis. Crespo, Rivaldo, Roberto Carlos, Zamorano, Guerreiro, Rui Costa, Zidane, Maldini, Okocha, Anderson, Zidane,
Este apito encerra o primeiro tempo. Bom dia e bem-vindos a este jogo da Continental League. Hoje teremos um clássico, uma das melhores disputas da temporada. Os espectadores não se enganaram, eles vieram em massa. A chuva começou agora e os jogadores trocaram suas chuteiras no último minuto. As condições atuais facilitam a atuação da defesa, mas os artilheiros brasileiros são capazes de anular qualquer zaga, com ou sem chuva. Seus torcedores vão ficar desapontados, pois poucos acreditavam que eles seriam eliminados tão prematuramente desta competição. Mas é preciso reconhecer que seus adversários realizaram uma grande partida. Com esta vitória, eles devem ter acumulado uma boa dose de confiança, e a grande final parece estar a seu alcance, segundo o que eles nos mostraram hoje. Os maiores craques asiáticos são difíceis de serem envolvidos. Para derrotá-los é preciso armar um esquema de ataque inovador e pegar de surpresa seus meio-campistas. E terminou! O árbitro pôs fim à partida com este último cartão vermelho. O resultado será então uma derrota de 3-0. Assistimos a uma partida de futebol antológica, lotada de gols. Os artilheiros podem se orgulhar de seus jogos. Foi um verdadeiro festival de ofensivas. Um magnífico toque de calcanhar que pegou o goleiro de surpresa. Um toque como esse teria surpreendido qualquer goleiro do mundo. Maravilha! Ele encobriu o goleiro com maestria. Uma jogada de grande classe, executada com facilidade. É de Ronaldo, o grande craque. Um pouco telegrafada. Ele salvou o time com este desarme. Ele está impedido, seu juiz. Ah, muito bem, eu prefiro assim. Ele devolveu a bola. Bola em jogo. Errou! 3 gols para cada equipe, eles empataram. O jogo volta a esquentar. O encontro acabou, o placar final indica 5-1. E chegamos ao intervalo. O placar neste momento é 3-2. E agora tudo igual, temos 4 gols para cada lado. McCarthy, Batistuta, Beckham, Nakata, Ronaldo, Zico, Didi, Schmeichel, Maldini, Blanc, Giggs, Vieri, Chilavert, Shevchenko, Zanetti. Nós estamos jogando os acréscimos ao tempo regulamentar. Minhas boas-vindas a todos que compareceram a este jogo da Liga América. As equipes estão super entrosadas e seus esquemas táticos funcionam maravilhosamente bem. Sem dúvida, encantarão os seus torcedores. O clima é de extrema animação nesta semifinal da Supreme Cup. As duas equipes estão afiadas. Nenhuma delas está disposta a ceder antes da final. Hoje elas terão que realizar um jogo nota 10, aconteça o que acontecer, para que possam terminar a partida sem arrependimento. Eles ganharam, terminaram com sucesso uma competição formidável, primeiro tranquilizando seus torcedores e em seguida superando 1-1 os obstáculos antes da vitória final. Uma Copa Continental que ficará gravada na memória de todos nós. Ultimamente tem sido difícil derrotar a França. Para vencê-la é necessário atingir um padrão de jogo muito alto e fazer muita pressão. Aqui está uma vitória que vai incentivar definitivamente esta seleção. Agora eles já estão na final da Copa V Futebol e, a meu ver, são os favoritos para este último jogo. Acabamos de assistir a uma esplêndida partida, arrasadora mesmo, com uma equipe que dominou seu adversário da cabeça aos pés. Gol! Sim, é o seu terceiro gol. Conseguir marcar 3 gols numa partida internacional é realmente excepcional. Um magnífico chute de primeira de Ronaldo. Ele concluiu com brilho um lance de grande beleza. A bola parece estar colada em seus pés. Passe errado. Impecável. A partida está sendo disputada com um verdadeiro espírito esportivo. Nenhum cartão foi dado até agora. Ele vai repor a bola em jogo. Falhou! O placar está indicando 3-2, mas ele ainda pode aumentar. O juiz apitou o fim do jogo. O resultado final é de 2-1. O painel do estádio indica durante o intervalo um resultado de 4-0. 6-5, cresce a tensão. Okocha, McCarthy, Chilavert, Seaman, Simeone, Rivaldo, Zico, Didi, Schmeichel, Giggs, Desailly, Keane, Vieri, Santa Cruz, Desailly,
Batistuta! Bom dia e bem-vindos, caros amigos espectadores, a esta final da Asian League. Os dois times estão determinados a vencer este último jogo. Assistiremos então a uma belíssima partida de futebol. Bom dia para todos! Este será um jogo diferente. A vencedora será a primeira equipe que conseguir marcar 4 gols, o que promete um grande espetáculo. Nossas boas-vindas a todos que compareceram a este jogo das quartas de final da Copa V Futebol. As duas seleções estão muito bem preparadas para este desafio. O estádio está completamente lotado e esperamos que o espetáculo seja inesquecível. Esse jogo das eliminatórias foi uma verdadeira armadilha. Eles caíram como patinhos. É mesmo surpreendente. Bravo! Ganhar a Intercontinental League nunca foi coisa fácil. Todos os torcedores estão em pé no estádio. Eles tiveram um papel importante, encorajando seu time durante toda a competição, sem nunca desanimar. Eu não imaginava que esta partida pudesse terminar com um empate. Após terem sido amplamente dominados, eles devem estar contentes com este resultado. Esta foi a vitória da objetividade. Quando analisamos as estatísticas, notamos que eles tiveram um percentual de vitórias impressionante. Eles finalizaram a maior parte de suas oportunidades. Foi uma sorte este empate nos acréscimos. O árbitro vai sem dúvida apitar o fim da partida assim que a bola for recolocada em jogo. Ele arremessa a bola para o centro. É perigoso. Olha o giro. Bem jogado. Passe. Ui, por pouco! Falta, pênalti! Não! O juiz apitou o tiro livre. Ele se esticou e desviou a bola. Ele está com pressa e recoloca a bola em jogo com as mãos. 4-2, o jogo deslanchou. Os dois times não conseguiram marcar nenhum gol. Este encontro acabou com um placar de 6-4. As duas equipes entram agora no vestiário. O placar é de 6-1. O jogo acabou com 3 gols contra apenas um da equipe adversária. Ayala, Scherer, Nakata, Anderson, Eder, Song, Suker, Adams, Barté, Wiltor, Del Piero, De Boer, Rebrov, Zé Roberto. Logo vamos começar os acréscimos. Minhas boas-vindas a todos que compareceram a este último jogo da African Super League. As equipes estão muito entrosadas e seus esquemas táticos funcionam maravilhosamente bem. Sem dúvida, explodirão de alegria os corações de seus torcedores. Bom dia! Para esse encontro, Ronaldo selecionou os melhores jogadores da atualidade. Esta seleção é verdadeiramente fenomenal. Veremos se seus adversários conseguiram armar um esquema capaz de vencê-los. A final escorreu por entre seus dedos. Um excesso de confiança os privou deste troféu. Mas, sem dúvida, eles ganharão a próxima. E acabou! Eles ganharam a competição e esta vitória ficará para sempre na memória dos torcedores. Os jogadores também estão nas nuvens. Eles acabam de realizar um antigo sonho. Para derrotar a seleção dos maiores craques sul-americanos de todos os tempos, é preciso jogar como eles, ocupar o meio de campo e jogar tecnicamente. É uma vitória que vai deixá-los, respirarem aliviados. Desta maneira, a autoconfiança do grupo vai aumentando. Eles esperam impacientes os jogos da segunda fase desta Copa V Futebol. Extraordinário! Com os brasileiros tudo pode acontecer a qualquer momento. Foi o que eles nos demonstraram com esta vitória no último segundo. Acho que o goleiro deve estar cansado de ir buscar a bola no fundo da rede. Sim, senhores, foi de calcanhar. Ele surpreendeu o goleiro com esta jogada de gênio. Este é Ronaldo em um dos seus melhores dias. Atrasa, trocando a bola. Voleio. É uma partida alucinante. A Redondinha não para de cruzar o gramado a uma velocidade inacreditável. O goleiro defendeu a bola. Sim, ele tocou na bola, mas o tiro foi muito forte. 5-5, eles empataram. É como se o jogo tivesse recomeçado. O jogo terminou então com um placar de 6-1. É com este resultado de 5-3 que o intervalo foi apitado. O goleiro vai, sem sombra de dúvidas, fazer o máximo para defender este último pênalti. Valderrama, Simeone, Emerson, Alexandre Torres, Song, Dodds, Maldini, Porrato, Giggs, Nakata, De Boer, McBride,
Batistuta! Minhas boas-vindas a todos que compareceram a este jogo da Continental League. As equipes estão super entrosadas e seus esquemas táticos funcionam maravilhosamente bem. Sem dúvida, encantarão os seus torcedores. Bem-vindos à final da Supreme Cup. Este torneio reuniu as melhores seleções de futebol do planeta. Agora restam somente duas. Podemos sentir a tensão no ar, o que deverá provocar lances emocionantes durante o jogo. O estádio está inquieto. Mais uma etapa superada em direção à vitória na African All Nations Cup. Eles estão na final e a sua torcida deve estar nas nuvens com este acontecimento nacional. Agora eles podem levar o troféu para casa. Nos jogos da primeira fase é muito importante não perder, mas esse empate deve ser considerado como uma meia derrota, pois 2 dos 3 pontos de uma possível vitória foram por água abaixo. Terminar os jogos da fase eliminatória com uma derrota não é nada agradável para eles. Essa seleção deveria jogar melhor, o técnico vai ter que motivar seu grupo. Podemos ver uma infinita tristeza nos olhos dos derrotados. Eles acreditaram até o fim, mas a disputa de pênaltis foi implacável. E é gol! Um gol olímpico! Nunca tinha visto isso num jogo internacional. Temos a prova a cada jogo que no futebol tudo é possível. Incrível! Ninguém tocou na bola? Ele chutou direto? Este Ronaldo é realmente um mágico. Bem jogado. De cabeça. Atrasou para o centro. Que potência! Nós acabamos de ver um bom primeiro tempo. As duas equipes mostraram um belo futebol e podemos prever que o segundo tempo vai ser de alto nível. Foi fora! Agora o jogo apresenta um placar de 3-0. O placar agora é de 6-5. Ninguém segura este jogo. Este encontro acaba com um placar de 6-2. As duas equipes se separam durante o intervalo. O resultado parcial é de 5-4. Terminou 6-5. Vimos uma belíssima disputa de pênaltis. Marcos, Alex, Ronaldo, Mboma, Nadal, Keane, Thuram, Vieira, Del Piero, Ayala, Rebrov, Ronaldo. O final do jogo se aproxima. As duas equipes vão se esforçar para evitar uma prorrogação. A neblina está muito espessa, mas os jogadores brasileiros sabem suas posições até mesmo de olhos fechados. Eles poderão realizar milagres sob estas condições. Bom dia! Iremos assistir agora ao terceiro jogo das eliminatórias. As duas seleções darão o que têm de melhor e nós deveremos presenciar um belo espetáculo. Bem-vindos a este jogo contra os craques europeus. A Europa é o berço do futebol e com todos estes jogadores de renome reunidos no gramado, vamos ter um grande jogo. Mais uma etapa superada em direção à vitória na Pacific Cup. Eles estão na final. Seus torcedores devem estar nas nuvens com este acontecimento nacional. Agora eles têm que levar o troféu para casa. Eles conseguiram então chegar até a final da Supreme Cup. Os jogadores e seu técnico podem agora saborear esta vitória. Os maiores craques africanos de todos os tempos são conhecidos no mundo inteiro pela sua categoria futebolística. Então, senhores, parabéns por esta vitória. Com a regra do gol de ouro, as prorrogações são sempre disputadíssimas. Este jogo não é uma exceção. Apesar de tudo, ficamos contentes em evitar a disputa de pênaltis. E gol! É incrível! Eu já os tinha visto fazer essa jogada combinada durante os últimos treinos, mas durante uma partida a coisa é outra. Salvo pela trave. É o segundo gol de Ronaldo nesta noite. Vamos acabar achando tudo isto muito banal. Mais uma vez, que talento! Cuidado! Passe! Como ela vem! Mais uma vez, um excelente jogo da equipe brasileira. Eles dão um verdadeiro show de bola. Ele afastou a bola. É o começo da disputa de pênaltis. Nos lembramos da vitória do Brasil frente à Itália numa memorável final. O placar, então, é de 5-2 e permanecerá assim até o fim do jogo. O painel do estádio indica no intervalo um resultado de 6-2. E aqui estamos com um resultado de 4-3. Os jogadores sofreram bastante durante este jogo. Simeone, Zé Roberto, Aldair, Sócrates, Sergi, Zidane, Lizarazu, Keane, Nakata, De Boer, Dida,
Zanetti! Chove, chove muito, chove desde o meio-dia. O gramado está encharcado. Isto vai dificultar o jogo brasileiro, mas seus jogadores são capazes de tudo, principalmente de se adaptar a estas condições. Bom dia a todos! Agora a coisa vai começar a ficar séria. Com a seleção dos melhores jogadores africanos, vamos apreciar um jogo muito especial. Vai ser preciso muita garra para superar este obstáculo. Com esta semifinal, eles calaram a boca de seus detratores. Na próxima vez, eles poderão aspirar à final. Uma bela vitória na Asian League. Isso vai levantar o moral da equipe para o resto da competição. Graças a essa vitória, aqui estão eles classificados para as quartas de final desta competição. Mas eles ainda têm muito chão pela frente antes da grande final. É uma bela vitória contra a seleção dos melhores jogadores americanos. Mas atenção, a próxima seleção vai ser ainda mais difícil de ser derrotada. Será que eles saberão jogar ainda melhor? Este jogo termina com uma derrota que não agradará aos espectadores. O técnico vai ter que se justificar frente à imprensa. Sim, mesmo assim foi uma grande surpresa vê-los triunfar após terem sido tão dominados. O técnico soube tomar as boas decisões para tornar a sua equipe objetiva. Ele colocou a bola direto na gaveta. O goleiro não pôde fazer nada para evitar que a bola terminasse no fundo do gol. E é Ronaldo! Que bicicleta extraordinária! Uma jogada maravilhosa que não deixou nenhuma chance para o goleiro. Do outro lado, houve uma falha, não? Um lindo primeiro tempo, mas eu sei que os brasileiros têm recursos para jogar ainda melhor no segundo tempo. Bonita retomada! Sim! Este gol nos levou ao placar de 5-1. Um gol para cada lado, as equipes jogaram muito bem. Estamos agora no intervalo e ainda nenhum gol nesse jogo, 0-0. Tudo igual, 3 gols para cada time. Song, Pelé, Schröth, Crespo, Neville, Marcos, Alex, Éder, Song, Suka, Desailly, Barthez, Leboeuf, Vieri, Ayala, Shevchenko, Ronaldo. De acordo com o meu cronômetro, o intervalo se aproxima. Um sol de rachar, um calor incrível. É um tempo que favorece os jogadores brasileiros. O gramado está excelente. Vai ser uma bela tarde de futebol. Bem-vindos! Após um primeiro jogo da fase eliminatória que permitiu a aclimatação das equipes, as coisas começam a ficar mais sérias. Elas devem estar em sua melhor forma para este jogo. Bom dia e minhas boas-vindas a todos que vieram assistir a esta semifinal da Copa V Futebol. Temos aqui 2 seleções que querem levar o troféu para casa. Assim, podemos estar certo de que teremos muitos gols e um belo espetáculo. E pronto! Perdendo este primeiro jogo das eliminatórias, eles jogaram a chance fora. Só resta uma pequena possibilidade de classificação. É dar a volta por cima e ganhar os próximos 2 jogos. Esta vitória contra a seleção dos melhores jogadores africanos permite ao time continuar a competição com maiores ambições. Esta vitória era necessária para começar bem a competição, mas não é por isso que a próxima etapa vai ser mais fácil, sobretudo se eles se apresentarem com um excesso de confiança. Assistimos a um jogo extraordinário neste gramado, com o desfecho somente nos acréscimos. Tanto a imprensa esportiva quanto os jogadores esperavam um empate. Ele saiu da sua posição para marcar um gol no adversário. E que gol! Incrível! Eles estavam com 2 gols de desvantagem e agora estão na frente. Que virada! Agora é preciso se manter assim. Sim, ele protege o gol. Ele bate de longe. Cuidado! Passe! O juiz poderia ter apitado uma pequena falta. Escanteio, a bola foi desviada. Oh, que jogada! O lance foi lindo, mas o goleiro reagiu muito bem. E o próximo jogador já está posicionado. 6-0. Acho que vai ser impossível nos alcançar. Foi com um placar final de 5-4 que o juiz apitou o fim do jogo. Vejam as 2 equipes que entram nos vestiários sob um placar de 6-4. E aqui estamos neste fim de partida, com o placar indicando 5-4. Zanetti, Flávio, Tafarel, Ronaldo, Valderrama, Kiko, Raul, Zidane, Cannavaro, Okocha, Couto, Roberto Carlos,
Agora estamos na metade da prorrogação. Como vocês também podem notar, parece que a neblina vai permanecer durante toda a partida. Esperamos que isto não atrapalhe muito os jogadores. Bem-vindos a este primeiro jogo das eliminatórias. As duas equipes vão querer se impor neste início de competição. Isto quer dizer que teremos um bom espetáculo. Bom dia e boas-vindas a todos vocês que vieram assistir a este jogo contra a seleção dos maiores craques asiáticos. Hoje, dentro deste gramado, podemos ver todas as pérolas do futebol asiático. Sem dúvida, teremos gols, muitos gols. Uma bela vitória na Liga América. Isso vai levantar o moral da equipe para o resto da competição. Uma bela vitória. Isso vai melhorar o moral da equipe para o resto da competição. Para derrotar a equipe dos melhores jogadores europeus é preciso muito preparo e objetividade frente ao gol. A seleção dos melhores craques asiáticos de todos os tempos foi só uma etapa, dentre tantas outras, em direção à vitória final nesta competição. A amplitude do placar final é impressionante, porém é justa. Eles foram arrasados nessa partida. É um jogo que tem que ser apagado da memória. Assistimos a um jogo entre duas equipes valentes e o Brasil vai levar para casa uma bela vitória, conforme o seu status de melhor equipe do mundo. É sempre mais difícil do que parece se dar bem numa jogada como esta. Sim, o balão entrou logo abaixo do travessão. O goleiro não pôde fazer nada. Ronaldo, mais uma vez, faz balançar a rede. Que chute! Passe para trás. E ele bate. Cuidado! Falta! Pênalti! É inacreditável ver uma falta como essa. Bela ação! Mais uma vez, acredito que serão os jogadores que tiverem mais pernas que ganharão. Graças a este gol, eles passam novamente à frente. O placar é de 6-3 e permanecerá assim até o final do jogo. O jogo está 1-1. Tudo igual, 5 gols para cada equipe. McCarthy, Maran, Salas, Scherer, Marcos, Ronaldinho, Garrincha, Bakayoko, Desailly, Litmanen, Pires, Cannavaro, Canu, Rui Costa, Vieri. Terminou o jogo. Está chovendo desde meio-dia. O campo está escorregadio e isso vai tornar as coisas mais complicadas para os jogadores. Com todos os grandes nomes que estão hoje no gramado, sem dúvida assistiremos a lances espetaculares e gols fantásticos. Esperamos que o árbitro consiga se impor de forma a permitir um bom andamento do jogo. Nos encontramos novamente para a grande final da Copa V Futebol entre duas seleções que brilharam nesta competição. As duas formações estão no auge de suas formas e nós deveremos assistir a uma disputa emocionante. Uma vitória importante que permite acumular pontos preciosos. Nesta competição, todos os pontos são importantes. É claro que os jogadores estão abatidos com essa derrota, mas eu acho que eles têm potencial e vão mostrá-lo a partir do próximo jogo. A seleção dos melhores jogadores asiáticos não era lá essas coisas, e daqui para frente enfrentarão outras equipes bem mais fortes. Esta segunda partida das eliminatórias acaba em vitória. Agora é preciso vencer o terceiro jogo para calar a boca de quem os criticou. Sim, nós vimos um jogo equilibrado, com diversas oportunidades para ambas as equipes. Porém, como sempre, era preciso um vencedor. A partida foi decidida com pouca diferença. Ele tentou e conseguiu dar um chute fenomenal. O que ele enviou na rede foi um míssil. O goleiro não pôde fazer nada. Sim, é gol num mergulho de cabeça. A famosa agilidade do Ronaldo faz com que ele tente lances extraordinários. Cruzamento. Passe. Ele inverte o jogo. Olha o chute de primeira. Penalidade máxima. A velocidade da jogada foi tão grande que eu não consegui acompanhá-la daqui. Ah, o chute foi bem dado, mas ele conseguiu desviar a bola. Após este gol, o placar passa para 6-3. É com este placar de 5-3 que o jogo termina. Os 22 jogadores entram no vestiário com um placar de 4-1. 5-4. O último jogador não pode perder o gol. Bauer, Batistuta, Beckham, Dida, Rivaldo, Nilton Santos, Salas, Guerreiro, Shevchenko, Zidane, Cannavaro, Garcia Aspe, Anderson, Vieri,
Acabou! Os jogadores terão que jogar a prorrogação. O serviço de meteorologia anuncia tempo bom para o jogo. Teremos muito sol e um céu sem nuvens. Bom dia a todos os espectadores. Esta é uma oitava de final que promete. Durante estes últimos dias, as duas equipes se trancaram a 7 chaves para preservar seus segredos. Bom dia a todos! Aqui estamos nós para este jogo contra a seleção das maiores estrelas do mundo, escolhidas pelo próprio Ronaldo. Esta é uma equipe mágica que todos os técnicos adorariam treinar. Portanto, atenção aos gols e às jogadas de alto nível. Eu compreendo a tristeza dos perdedores. Eles deram tudo de si para tentar arrancar a vitória, que teria aumentado sua coleção de troféus. Mas acabaram enfrentando uma equipe mais forte e podem ficar orgulhosos de sua atuação. Derrotar esta seleção dos melhores jogadores europeus é digno de um grande time. No entanto, isso não quer dizer que eles já chegaram ao final do percurso. Foi incrível! Este empate no último segundo o salvou de uma derrota certa. Isto deve levantar seu moral. Desta vez eles passaram raspando, o que deve motivá-los para a revanche. Ver o Brasil jogar é sempre um grande espetáculo. E hoje, mais uma vez, eles dominaram do começo ao fim com classe e brilho. Foi uma alegria ver a apresentação desta equipe. Incrível! Eles esperaram os acréscimos para marcar o que será sem dúvida o gol da vitória. Ele se livra. É uma pena. Cuidado com os puxões de camisa. Olha a cabeçada. Interceptação. Ele era o último na linha de zaga. Cartão vermelho? Este árbitro é conhecido pelo seu rigor e hoje, mais uma vez, ele nos dá prova disto. É isso aí. Neste momento, toda a responsabilidade repousa sobre os ombros do cobrador. É duro. A partida acaba com um resultado final de 4-2. Pudemos apreciar muitos gols. O resultado durante o intervalo é de 6-5. E terminou 3-0. Eles podem agradecer ao goleiro por esta vitória. Adams, Batistuta, Anderson, Zico, Didi, Boksic, Adams, Barté, Pires, Albertini, Ayala, Anderson, Zidane. Aconteça o que acontecer, estes são os últimos 15 minutos de jogo. Bom dia e bem-vindos a esta grande final. Chegamos à derradeira etapa desta importante competição, ao longo da qual assistimos a magníficos jogos. Esperamos que este último confronto esteja à altura dos demais. E agora, vamos ao jogo. Bom dia, queridos torcedores que vieram assistir a este jogo contra a seleção do Brasil, sem dúvida a equipe mais forte do torneio. Com todos estes craques que se encontram no gramado, o espetáculo está garantido. Vai ser preciso ser forte, muito forte, para ultrapassar esta etapa. Dá para ver que eles estão despreparados, pois perder assim um jogo da Liga não é coisa de uma equipe em plena forma. Agora não se pode achar que uma batalha vence uma guerra. Ainda falta um jogo que vai determinar a continuação desta aventura. É uma pena tropeçar no último degrau, mas para pretender derrotar a seleção do Ronaldo, formada pelos maiores craques de todos os tempos, é preciso ter muito talento e um pouco de sorte. Não foi desta vez. Visto o jogo, esta derrota me parece normal. Eles não conseguiram demonstrar do que são capazes. É, na verdade, uma pequena vitória, com um único gol de diferença, o que reflete bem o desenrolar do jogo, apertado do início ao fim. Sim, foi uma super cabeçada, cheia de vontade. O goleiro ficou olhando a bola passar e foi no fundo da rede que ele foi buscá-la. Meu Deus! A bola tocou a trave antes de entrar. Este gol foi realmente marcado por Ronaldo? Este jogador é simplesmente extraordinário. Cruzamento! Cuidado! Este primeiro tempo não estava lá essas coisas, mas os jogadores vão descansar e nós teremos sem dúvida um fim de jogo extraordinário. Se ele falhar, o jogo está perdido para a sua equipe. O painel do estádio marca 5-0. O fim do jogo foi apitado com um resultado final de 3-1. Os 22 jogadores entram no vestiário, o placar é de 3-0. E com esse gol chegamos a 3-1. O jogo finalmente acabou e que espetáculo! Os dois times estiveram a um passo da vitória. Roberto Carlos, Aldair, Josimar, Dodds, Maldini, Blanc, Wiltor, Baggio, Canu, Rui Costa,
Rivaldo. Começou o jogo! Encantem-nos! Bom dia e bem-vindos a esta semifinal. Temos aqui duas equipes que querem erguer o troféu e que vão ser encorajadas durante todo o jogo por seus delirantes torcedores. O estádio está lotado e o público entusiasmado. Meu bom dia a todos e bem-vindos a este estádio para assistir a um jogo contra a seleção dos melhores craques europeus. Uma equipe formada por jogadores simplesmente extraordinários. Este jogo promete ser excitante. É imperdoável perder tão prematuramente nesta competição. Eles certamente devem estar desmotivados. Esse jogo foi uma verdadeira arapuca e os jogadores não o enfrentaram com motivação e concentração suficientes. Eles devem estar arrependidos. A derrota era de se esperar. A partida estava muito difícil para essa equipe que ainda tem que trabalhar muito, mas no futuro ela deverá mostrar bons resultados. Graças a esta vitória, eles estão entre os 4 aspirantes à vitória final. Falta ganhar 2 jogos antes de levantar a taça. Assistimos a uma belíssima final, muito diferente da ideia que temos deste tipo de jogo. Muitos gols e jogadas loucas. É uma pena que seja necessário um derrotado. Ela está lá dentro! Que maneira esquisita de proteger o gol, vocês não concordam? Acho que ele estava muito desatento. Passou perto, a bola pipocou na trave. É o primeiro chute a gol do jogo. Havia uma floresta de pernas à sua frente. Linda troca de pernas! Cuidado! Sim, faltou objetividade para finalizar. Falta! Ele exagerou um pouco. Recolocado em jogo. Ele bloqueia a bola, que segurança! A disputa de pênaltis vai começar. É ela que vai designar o vencedor. Já estou até sentindo o arrepio do público e a apreensão no gramado. A partida terminou. O placar final é de 6-0. O juiz apitou o intervalo do jogo, o placar está em 6-0. E aqui estamos! O jogo acabou com 2-0. Uma partida com um ataque muito fraco. Ayala, Roberto Carlos, Alexandre Torres, Zamorano, Hierro, Zidane, Djorkaeff, Nesta, Miura, Couto, Roberto Carlos, Mijatovic. Bom dia e bem-vindo a todos que vieram assistir a esta quarta de final. As duas equipes pretendem ficar entre as 4 semifinalistas. Podemos esperar um bom espetáculo entre duas equipes super motivadas e encorajadas por um público muito caloroso. Bom dia, este é um jogo que promete. As duas equipes estão muito próximas uma da outra e eu fico imaginando qual será a vencedora. É uma pena perder de entrada nas quartas de final. Com um pouco de sorte, eles poderiam ter ido mais longe nesta competição. Esta derrota vai fazer mal à equipe, mas eles precisam se recuperar rapidamente se ainda têm intenção de fazer boa figura nesta competição de tamanha importância. É uma pena perder a um jogo da consagração, mas cada semifinal aponta só um finalista. Hoje o destino não estava do lado deles. Com os jogadores que dispõem, eles deveriam ter se classificado com facilidade para as quartas de final da Copa V Futebol. Este resultado é surpreendente para todos os amantes do futebol. Esses brasileiros danados conseguiram empatar nos últimos segundos de jogo, quando a derrota já parecia certa. Os brasileiros impuseram sua superioridade nesta final. Que goleada! Obrigado, queridos espectadores, e até a próxima! Eles abriram a vantagem e estão no caminho certo, mas cuidado para não recuar muito. Gol de Ronaldo! Foi realmente Ronaldo o autor desse gol? Muito bem, foram 3 hoje. Que jogador e que classe! Passe lateral. O chute! Esta final começou bem e com certeza os dois times vão jogar ainda melhor no segundo tempo. Ele segurou a bola no peito. Hoje ele está invencível, já defendeu mais de 10 chutes a gol. O painel do estádio acaba de nos indicar um novo resultado, 6-2. O painel do estádio indica um placar final de 6-5. O placar permanece 0-0. É a vitória! 1-0. Os goleiros se superaram. Crespo, Ayala, Flávio, Ronaldinho, Garrincha, Boksic, Kiko, Raul, Petit, Nesta, Garcia Aspe, Figo, Mijatovic,